Meus amados irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus e seu amor continue derramado sobre nós. Amém? Porque se Ele continuar derramado sobre nós, a paz, a graça do Senhor, certamente estaremos bem. Tá? Ainda bem que a maravilhosa graça que nós acabamos de cantar nos alcançou. E para tanto nós estamos aqui para falar justamente sobre Sola Gratia, na terceira exposição do nosso tema Solas hoje, né? Nós estamos tratando sobre aqueles princípios da reforma protestante que servem para nós ainda hoje, para aplicarmos na nossa vida hoje, né? Já tivemos o que mesmo? Quem se lembra? Qual foi o primeiro? Oi, não ouvi? Sola Escritura, ou se você quiser dizer em português, somente a Escritura. Depois nós tivemos o que? Sola Fide. Isso quer dizer o quê? Somente Sola Fide foi? Não, enganei vocês, né? Solos Cristo. Eu estava vendo que vocês estavam acordados, só isso. Solos Cristos. Somente quem? Cristo. Nós vimos com o reverendo Luiz Onilson. Essa noite, vocês, infelizmente, não é zagalo não, mas vão ter que me engolir de novo, porque o reverendo Giovanni de Campinas, que eu tentei chamá-lo, não consegui trazer por motivo justificado. Hoje é aniversário dele, né? Está junto com a família, aí seria complicado. Mas eu estou aqui semana que vem com Sola Fide, reverendo Wesley, e na última, reverendo Davi Horta, confirmado já com Soli Del Glória no dia 31 de outubro. Davi Horta estará conosco para trabalhar esse último tema, tá bom? Então hoje tem um pouquinho de paciência, vocês vão ter que ouvir o pastor de vocês de novo tratando sobre Sola Gratia, ok? Vamos lá então, vamos abrir a palavra de Deus. Eu vou pedir para você deixar aí aberto, porque eu não vou ler agora, eu vou fazer a introdução, depois a gente lê o texto. Esse será a nossa exposição. O texto que o presbítero José Viana leu, e eu quero garantir a vocês que não falei absolutamente nada com ele. Isso é muito bom, sinal que o Espírito quer realmente que a gente trabalhe nesse texto. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. Deixa aberto aí por enquanto. Esse será a nossa exposição, mas eu gostaria de trabalhar com você em introdução. Parece que eu preciso do slide aí, não é isso? Obrigado, gente. O pessoal da técnica está. Muito obrigado. Está preparando para nós. Vamos lá então. É aqui que eu aponto. Isso. Já oramos, devidamente preparados. Então nós começamos a nossa série aqui com Sola Escritura e Solos Cristos. Não é isso? Por que essa ordem? Por que colocar? Pastor, tem uma ordem estabelecida. Geralmente uma ordem mais comum para esses solas é assim: Sola Escritura, Sola Gratia, Sola Fide, Solos Cristos e Sola Del Glória. Essa é uma ordem mais comum. Mas por que o pastor Santo puxou Solos Cristos? Porque para mim, o propósito primário de Sola Escritura é revelar quem? Cristo. Não tem outro objetivo. A Escritura mostra o plano redentivo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo principal da Escritura. A Escritura não foi dada para outra coisa a não ser apresentar o plano redentivo que existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Oriundo disto, é por isso que a gente colocou Solos Cristo. A partir disto, se Cristo é o objetivo principal da revelação, logo a graça é oriunda da obra de quem? De Cristo. Para mim a ordem lógica é essa: Sola Escritura, Solos Cristos, Sola Gratia. Aí sim, porque a graça é oriunda. Vem de onde essa graça? Esse favor merecido vem de onde? Da obra de quem? De Cristo. Então nós colocamos Solos Cristos na frente de Sola Gratia, porque só se pode falar realmente de salvação pela graça por causa da obra de quem?
de Cristo. É isso que está posto aí. Eu cito um exemplo aqui na nossa introdução de Gênesis capítulo 3,15. Fala primeiro da promessa de um descendente, que é a promessa de Cristo, que virá esmagará a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Então a promessa de Cristo é nesta promessa que afirmamos que a aliança da graça começou. Ou seja, nós só podemos falar em favor e merecido graça por causa da obra de quem? De Cristo. Então minha ordem é essa: sola Escritura, solos Christus, sola gratia. Aí sim, a graça opera por meio de quem? Da fé. Aí depois vem sola fide. E tudo isso é para o quê? Glória de Deus. Entendeu o raciocínio aí? Então por isso que a minha proposta é sola Escritura, solos Christus, sola gratia, sola fide e sola da glória. Então nessa noite nós vamos tratar sobre sola gratia, ok? Um dos princípios que vieram a definir o ensino da reforma, estou olhando aqui para cima porque meu monitor está aqui de retorno, né? Então o pessoal que está em casa às vezes não está entendendo, o pastor está olhando para o céu, o céu mesmo, esperando de Deus a orientação do seu espírito. Um dos princípios que vieram a definir o ensino da reforma era a sola gratia, que é do latim, né? Somente pela graça. Os reformadores entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico sobre a salvação. De fato, os cristãos são salvos somente pela graça. Isso foi a proclamação da reforma. A reforma protestante dizia: somente a graça de Cristo ou a graça de Deus nos salva contra todo o processo de venda de indulgência, de venda de pedaço de céu, de compra de escritura celestial, de oração pelos mortos. Contra tudo isso era somente pela graça, tá? Pastor, isso quer dizer que a igreja romana negava ou nega até hoje que a salvação é pela graça? Não. Se você for perguntar a um padre, a uma pessoa que tem teologia católica romana, ela vai dizer: não, a gente nunca negou isso. Mas o problema é que eles nunca disseram assim, somente. É a graça e mais um santo intercessor. É a graça mais a oração dos mortos. É a graça mais o pagamento de indulgência. É a graça mais as obras. A reforma disse: não, somente a graça e mais nada que existe no homem. Essa é a nossa diferença da teologia reformada protestante para a teologia católica. Cuidado, se você for encontrar um vai dizer assim: vocês não acreditam na salvação pela graça, ele vai dizer que não. Vai dizer: não, tá. Mas o problema deles é que nunca somente a graça, sempre alguma coisa que o homem precisa fazer. Essa é a nossa diferença. Esse princípio de sola gratia significa que nada, aí é a diferencial da reforma, que nada que o pecador fizer pode trazer o mérito para obter a graça de Deus, e que o pecador não coopera com Deus a fim de merecer a sua salvação. Vou ler de novo: o pecador não coopera com Deus para merecer a sua salvação. Nada você faz, nada eu faço que possa conquistar a nossa salvação. Esse é o princípio básico de sola gratia. Eu me esqueci, eu previ que isso ia acontecer, mas eu esqueci que o pessoal da técnica, os computadores daqui não tem a letra em hebraico. Aquilo ali é Ren, em hebraico, de Gênesis capítulo 6, verso 8. É de onde surge a palavra graça no Antigo Testamento. Se lembra que nós pregamos aqui, Gênesis capítulo 6, verso 8? Lembra disso? O que é que tem lá? Quem é que achou graça diante de Deus? Noé. Noé achou Ren diante de Deus. Graça, favor diante de Deus. Uma das primeiras vezes, ou a primeira vez, que a palavra graça aparece no Antigo Testamento. Por que eu fiz questão de mostrar isso? Para mostrar hebraico? Não, senhor. Para dizer, acabar com essa nossa ideia de que a palavra graça é produto do Novo Testamento. Não, senhor. Eu falei de graça em Gênesis 3,15, acabei de falar, não foi? Se lembra? Da promessa. Por que é graça, pastor? Se você cria uma coisa
E essa coisa, claro, estou aqui usando uma ilustração, uma metáfora. Você cria uma coisa e essa coisa diz respeito ao propósito pelo qual você criou. Qual é a nossa atitude normal? Ou consertar ou jogar fora. Deus opta por misericórdia e graça de nos restaurar na queda, em Gênesis 3. Isso é graça manifestada. Quando Adão come do fruto proibido, que se esconde, Deus vai até ele. Isso é o quê? Graça. E pergunta, onde está? Deus precisava perguntar a Adão onde ele estava. Será que Deus não sabia onde é que Adão estava? Mas por que Adão faz? Por que Deus faz isso? Porque a história redentiva, meus irmãos, é a história da graça. É de Deus buscando o pecador, de Deus buscar a gente, de Deus resgatar a gente, trazer a gente de volta. Essa é a história da redenção. É a história da graça. Então cuidado com esse negócio que graça é fruto do Novo Testamento. Não é. É por isso que eu trouxe para mostrar para vocês isso aqui. Cariz de Efésios 2,8 que nós vemos aqui e de Efésios 2,7 é favor também, graça do Novo Testamento. Então, a teologia da graça não está apenas no Novo Testamento, é esse o meu ponto. A teologia da graça começa desde o Velho Testamento. Esse é o meu ponto. A salvação do começo ao fim é um dom soberano de Deus para os indignos e não para merecedores. Moisés Bezerril, eu não sei por onde esse servo de Deus anda hoje, eu tive notícia que ele deve estar no norte. Primeira vez que eu vi sobre Sol Agrado foi em Recife. Ele disse assim para nós: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sãs. Muito prazer. Se você não se conhece, você é nós somos, ele disse, as piores coisas deste mundo. E eu achei aquilo pesado quando eu li. Mas depois eu li em Romanos capítulo 9. Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Eu disse assim: Deus tem um mau gosto para escolher pessoas. Porque amar Jacó, aquele trapaceiro, enrolão, ladrão, e odiar Esaú, trabalhador, estava trabalhando com o pai, filho mais velho. Eu digo, Deus não sabe escolher pessoas, ou ele escolhe para aquilo que está no Deus obscuro, lá na vontade secreta dele. Por que eu estou explicando isso? Porque salvação do começo ao fim é o dom soberano de Deus para os indignos e não para os merecedores. Isso é graça. Isso é a graça escandalosa de Deus, que causa escândalo de Deus. Mas é graça. Vamos lá. Conforme Paulo escreveu aos cristãos de Corinto, que estavam inclinados a vangloriar-se, Paulo diz assim: porque quem veja, graça nas escrituras o tempo todo, 1 Coríntios 4,7, pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? O que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido? O apóstolo Paulo está perguntando aos coríntios: por que se vocês se vangloriam de vocês mesmos? Se tudo que vocês têm, vocês receberam de Deus. Por quê? Então, meus amados irmãos, não há nenhum mérito em nós. Ninguém pode estar diante de Deus e dizer assim: olha para mim, Senhor, e veja o que eu fiz. Eu fiz, sou bom pai, boa mãe, bom filho, eu faço obra de caridade. Olha aqui, Senhor, veja os meus méritos. Deus não é devedor de ninguém, nem mesmo em matéria de salvação. Romanos 1:11-35 mostra também isto de forma clara. Meus irmãos, nós só podemos ser salvos realmente pela graça de Deus.
E nós vamos provar isso na análise de 2. Essa é a nossa tentativa, analisar Efésios capítulo 2, verso do 1 ao 10. É isso, por isso que eu disse a você, deixe o teu texto aberto para a gente começar a trabalhar dele. Esse texto é uma espécie de biografia espiritual de todos os salvos em Cristo. Quer saber quem é você? Faça um retrato na parede e coloque lá escrito Efésios 2, de 1 a 10. Essa é a sua biografia. É de onde você veio para onde Deus te mudou. É de onde você saiu do lamaçal do pecado para o trono. De todos os salvos em Cristo, dos que foram, dos que são e dos que vão ser, todos eles, do passado, presente e futuro. Salvos contando como é a vida antes de conhecer o Evangelho de Cristo. Isso está no verso 1 a 3. O que vieram a ser em Cristo, do verso 4 a 6, e qual o propósito de Deus em realizar tão extraordinária transformação, está escrito em versos 7 a 10. Então, essa é a grande divisão do texto. Claro, tem outras que a gente vai esfacelar um pouquinho aí. Veja, primeira grande divisão, o que nós éramos antes do Evangelho. Segunda grande divisão, o que viemos a ser depois de Cristo. E a terceira grande divisão, por que Deus fez essa obra da graça em nós? A terceira grande divisão. Vamos lá. Primeiro, um pouquinho aqui, comentando sobre essa passagem, o Eric Wisby sugere que uma percepção preciosa desse texto. Esse camarada foi o pastor Batista, morreu em maio agora desse ano, com 89 anos, grande escritor, pastor batista, norte-americano, muito bom por sinal. Ele tem uma proposta interessantíssima sobre esse texto. Ele fala de 4 grandes obras na vida do homem que saiu da sepultura para o trono. Eu gosto dessa frase do Whisper. Saiu da sepultura para o trono. Essa é a trajetória. É isso que a graça de Deus fez conosco. Então, quando você ouvir sola graça, imagine a trajetória do que Deus fez com você e comigo, meu irmão. Me tirou da morte, eu e você, nos deu vida no seu Filho, e agora nos faz assentar nos lugares celestiais com Ele. Nós saímos da sepultura para o trono. Isso é graça. É isso que esse texto diz. Vamos ver agora mais específico, chegando mais perto do texto. Primeiro, vamos analisar a obra do pecado contra nós. Verso 2, 1 a 3. Para mim, esse é o quadro mais terrível pintado das Escrituras para mim. Isso é um quadro horrendo. Isso é como eu e você éramos. Esse é o nosso retrato. Retrato de todo homem que está sem Deus. Veja só. Ele vos deu vida, estando vós como mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, no pecado que nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a obra do pecado contra nós, feita em nós, mas também de fora de nós para nós, contra nós. A condição do homem é desesperadora, meus irmãos, sem Deus. A condição do homem sem Deus, ela é desesperadora. O diagnóstico que Paulo faz se refere ao homem caído em uma sociedade caída em todos os tempos e em todos os lugares. Esse é um retrato da condição humana universal. O pecado não é como uma dessas enfermidades que alguns contraem e outros não. Por exemplo, tem gente que tem mais resistência a ficar resfriado, tem um sistema imunológico mais potente. Tem gente aqui, já me disse que faz muito tempo que não fica gripado. Amém. Outros já são mais suscetíveis e de vez em quando tem que estar tratando, curando a gripe. O pecado não é esse tipo de doença, que em um pega mais pesado e em outro não pega.
O pecado é a condição da natureza humana. É aquela morte do que o apóstolo Paulo se referiu, enrolada no corpo. Miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem vai tirar isso de mim? A condição da existência humana não pode ser sem conhecer pecado, meus irmãos. Olha que terrível dizer isso. Todo homem que existe conhece o pecado. Conhece o pecado. Olha que triste. Tudo que nascer, nasce em pecado. Só não tem pecado aquele que não nasceu. Até o que já morreu, já experimentou pecado. Então esse é o nosso retrato. Não é aquela doença que dá em um, não dá no outro. Não, é a condição da natureza humana. É isso que está sendo dito nesse texto. É algo que em todo ser humano está envolvido e de que todo ser humano é culpado. O pecado não é uma simples erupção esporádica, mas o estado, a condição universal do homem. É a condição da queda, é a condição pecaminosa. Vamos ver um pouquinho mais perto do texto. Mortos em delitos e pecados. John Stott considerava isso o seguinte: delito tem a ideia de alguém que está cometendo um erro, e pecado, aquele que está longe, alguém que deixa de alcançar o padrão. Por isso que tem duas palavras aqui: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que é que quer dizer isso? Então, delitos e pecados são os pecados de comissão, aqueles que nós praticamos, os delitos, aqueles que nós praticamos o erro, e o pecado de omissão. Mesmo quando a gente não pratica, a gente ainda continua na condição de queda, condição pecaminosa. Então, delitos e pecados são os pecados de comissão e omissão que praticamos, nos tornamos fracos, rebeldes diante de Deus. Verso 2 e verso 3: o pecado nos faz viver uma vida de rebeldia. Esses versículos mostram três forças que levam o homem a pecar: o mundo, o diabo e a carne. Veja só, como é que nós nos encontramos? Mortos em delitos e pecados, ok. Verso 2: nos quais andastes outrora. Nós andamos outrora nesse pecado por causa de quê? Segundo o curso de quem? Do mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Diabo, Satanás. E segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Como é que nós andamos outrora? Verso 3: segundo as inclinações da nossa carne. Três fontes de tentação: mundo, diabo e carne. Isso existe. E não é filme de Matrix, não é ficção, não. É verdade. Então essas três fontes nos tentam. Por isso que a ação do pecado contra nós está em nós, é a nossa natureza, mas isso luta contra nós. O que é que luta contra nós? Essas três coisas: o mundo, esse sistema mundano com inversão de valores e padrão. O mundo é o sistema que pressiona cada vez mais pessoas para se conformar aos seus valores. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com esta era, mas antes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo, meus irmãos, é um sistema que nos pressiona. Existe uma coerção social que vai nos pressionando a se moldar ao padrão do mundo. Às vezes a gente se veste pressionado pelo mundo, come até comida pressionado pelo mundo. As nossas amizades, muitas vezes, é dita. As regras para ela é por causa do mundo. Então, o mundo vai nos pressionando e nós vamos cedendo, né? Isso é muito perigoso. O apóstolo João é enfático em dizer que quem ama o mundo não pode amar a quem? Aquele que diz que ama a Deus, que ama o mundo, não pode amar a Deus. Por quê, pastor? Porque são dois valores antagônicos. O mundo jaz no maligno, diz as Escrituras, e Deus é totalmente contra o que as obras do mundo de Satanás proclamam. Então é por causa disso.
Por isso que existe ódio entre o mundo e Deus, no sentido de sistema, não no mundo no sentido de pessoas agora propriamente dito, né? Mas na questão de sistema, o sistema de valores e padrões é totalmente contrário ao que Deus exige. O diabo, infelizmente, existem dois extremos em relação ao nosso adversário. A supervalorização no meio pentecostal e neopentecostal, e vem diabo em tudo. Isso aí também, a gente não está vendo que só a única fonte de tentação é o diabo. Estamos vendo isso aqui? Não. Ele é uma das. Então por que colocar tudo nas costas dele? Toda a culpa na costa dele? É isso que o sistema pentecostal e neopentecostal faz. Tudo é o diabo. O cara não se preparou, montou um negócio, deu errado, é culpa do diabo. Faz uma viagem mal programada, dá tudo errado na viagem de Satanás, está querendo me deixar passear. Vai apresentar um cântico, como eu vi um irmãozinho uma vez fazer, vai apresentar um cântico, não ensaia, não é da área da música, chega lá na frente, começa a gaguejar e diz assim: o diabo não está querendo que eu cante hoje. Então, há uma supervalorização, uma demonização barata às vezes, é verdade, no meio, né, pentecostal e neopentecostal. Agora, por outro lado, os reformados, nós, muitas vezes, tratamos com o inimigo como ele não existisse, como ele não tivesse presente. E aí é onde está o nosso erro. Pedro disse o quê? Pedro, capítulo 1 de Pedro 5, verso 8. Ele anda como, diz o apóstolo Pedro, em derredor, procurando alguém para tragar. Então, cuidado. Não vamos desvalorizá-lo também não. Então, essa é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. E a terceira coisa, que eu acho que é a pior, é a nossa natureza, é a carne nossa. Nossa natureza é pecaminosa, somos inclinados para o mal, e é verdade. É verdade. Mas você vê isso nas práticas da sua vida, pelo menos eu vejo todo dia em mim. É verdade. Porventura pode o etíope, veja o que Jeremias está dizendo sobre isso, capítulo 13, verso 23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Pode o leopardo um dia dizer assim: estou cansado dessa mancha aqui, eu vou me pintar, vou tirar a mancha. Dá para fazer isso? Então podereis vós fazer o bem? Isso é forte. Podereis vós fazer o bem? Se o leopardo não pode tirar as manchas do corpo, eu e você podemos fazer alguma coisa boa. Isso é duro. Sendo ensinados a fazer o mal, como nós somos o tempo inteiro. Então, é a nossa carne, desses três, para mim, a fonte de maior tentação, luta contra a vontade de Deus. O pecado deturpa as coisas boas que Deus nos deu. Veja só como a gente é. Do sono a gente transforma a preguiça. Do sexo a gente leva para a depravação. Do apetite a gente transforma em glutonaria. É ou não é? Não é isso que nós fazemos? Então, a pior fonte, meus irmãos, sem dúvida, eu digo sem medo de errar, somos nós mesmos. Um outro aspecto importante desses versos iniciais desta passagem é a condição sobre a qual nascemos. Veja, estar morto aqui significa que estávamos debaixo de quê? Da ira. Nós éramos por natureza filhos de quê? Da ira, diz o verso 3. Como o resto da humanidade, estávamos juntamente sujeitos ao descontentamento santo de Deus por causa do nosso pecado. Éramos por natureza, em outras palavras, nascemos nessa condição. Veja o verso 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ira é outro assunto importantíssimo nas Escrituras, que em outra ocasião a gente pode trabalhar isso aqui. Mas é a ira santa de Deus. É a ira justificada, porque Ele é um ser diferente de nós. A ira de Deus não pode ser comparada com a nossa ira, passageira, às vezes efêmera, às vezes muito mimada. Temos até uma ira mimada às vezes. Mas Deus não. Deus é ira santa, justa, porque Ele é diferente. Então veja, meus irmãos, isso é um quadro para mim tenebroso. Nós estamos mortos, nós andamos pela carne, pelo mundo, pelas situações de Satanás. Quem poderá nos socorrer? Quem pode nos tirar dessa situação? Você pode ver um morto se levantar? Você já viu um morto se levantar? A não ser na ressurreição, logicamente, nós vamos ver em nome de Jesus, não é? Mas a não ser, nas questões ordinárias, como é que a gente pode ver um morto se levantar? Você pode ver um escravo se libertar? Aquela música antiga que nós cantamos, pode o morto se levantar, pode o escravo se libertar, pode o cego dar a ele de volta a sua visão? Não. Um morto não pode fazer nada por si mesmo. Por isso que somente a graça de Deus pode fazer. Somente o favor imerecido de Deus pode nos salvar. Porque se essa é a nossa condição, eu e você estamos passivos, mortos, não temos condições de fazer nada em nós mesmos. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo isso. Primeiro os 3 versos diz isso. E o verso 4 prova para nós justamente a grande ação de Deus. Mas, lá tem, cara, louvado seja Deus por essa palavrinha de 3 letras. Mas, graças a Deus que existe esse mas. Todavia, entretanto, graças a Deus que existe esse mas. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, ou seja, sem poder fazer nada pela gente, Ele vem e nos dá vida juntamente com Cristo, porque pela graça, gratia, caris, graça, somos salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado, glorificado seja Deus. Meus irmãos, quem poderia nos salvar? Você mesmo. Você mesmo poderia. Nos tirou da sepultura e nos colocou no trono. Nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Que graça maravilhosa. É a graça que nós cantamos aqui. A graça que nos libertou. A graça que nos salva. Maravilhosa essa graça. Por isso que o ponto 2 é justamente a obra de Deus por nós. Do verso 4 ao 9. Somos redimidos por Deus, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Deus oferece vida aos mortos, vida a nós, libertação aos cativos, perdão aos condenados. Paulo agora contrasta o que somos por natureza com o que somos pela graça, a condição humana com a compaixão divina. É a miséria nossa e a graça de Deus que está em contraste. Esse mais que está aí no verso 4 é a nossa miserabilidade, da nossa condição, com a compaixão de Deus.
por nós. A ira de Deus com o amor de Deus. Paulo não só fala sobre a nossa salvação, mas fala também sobre a motivação de Deus em nos salvar. E enumera 4 palavras aqui: amor, misericórdia, graça e bondade. Tudo isso a gente pode resumir pela palavra graça. Deus nos salvou por meio de 4 atividades. Primeiro, em primeiro lugar, Ele nos amou. Veja o verso 4, como é que diz aí? Por causa do seu grande amor com que nos amou. Segundo lugar, Deus nos ressuscitou. Veja o verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Terceiro lugar, Deus nos exaltou. Veja o verso 6. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o verso 7. Desculpa, o verso 7 a 9. Em quarto lugar, fez tudo isso por meio de sua graça. Veja o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de quê? O que é que está aí na sua Bíblia? Da sua graça. Ele fez isso para mostrar a riqueza da sua benevolência, do seu favor, da sua grande misericórdia, da sua graça. A suprema riqueza da sua graça, verso 7, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, porque pela quê? Graça, é um espetáculo de graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, por isso que é somente graça. Não tem obra nenhuma que você pode fazer, ninguém pode fazer para alcançar a salvação. Ninguém mostrou. A obra quem fez foi Jesus Cristo. A obra quem fez foi Ele. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Diga assim: eu consegui. Como você consegue se você é morto? Se você está morto dos seus delitos e pecados, você conseguiria sair dessa situação? Como? Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo por nós? Então, meus amados irmãos, essa é a obra que Deus faz por nós. E agora, a obra que Deus fez em nós. Verso 10, parte A. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Somos feitura dele, até aí. O apóstolo Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra grega para feitura é poiema. Poiema. De onde vem a nossa palavra? Poema. Sabia disso? Poiema, vem a palavra poema. Somos a obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. A salvação é a nossa nova criação. Nós somos criação de Deus. Não produzimos vida em nós mesmos, somos feitura. Nós somos agora a obra de arte de Deus. Deus reescreveu a nossa história. No poema você faz o quê? Você geralmente escreve uma história em rimas e versos, métrica. Deus reescreveu a história da nossa vida. Por isso que nós somos o seu poema, a sua obra de arte. Louvado seja o Senhor. A salvação é a obra exclusiva de Deus, por nós e em nós. Deus está trabalhando em nós, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa obra. É isso que diz Filipenses capítulo 2, verso 13. E por fim, meus irmãos, a obra de Deus por nosso intermédio. Já estamos concluindo. Sabemos que as obras não salvam. O texto diz isso claramente. Veja o final do verso 10. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabemos que as obras não salvam. O texto é claro sobre isso.
mas todo salvo deve realizar essas boas obras que Deus preparou. Tiago trata isso, complementando o que o apóstolo Paulo ensinou. Veja bem, Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé. E a fé na obra de quem? De Cristo Jesus. E a obra de Cristo Jesus é o quê? É uma graça de Deus para nós. Então por isso que nós fomos salvos pela graça, mediante o quê? A fé. Por isso que eu não entrei em fé, porque fé vem com na semana que vem. Fala fique, né? Por isso que eu não estou entrando em fé aqui. Mas veja, Tiago diz assim, que a evidência da salvação vem através das obras de quê? Da fé. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. Vou repetir. Paulo olha para a causa da salvação e fala de fé. Pela graça somos salvos por meio da fé. O Tiago olha para a consequência da nossa salvação e fala de quê? De obra. Peraí, pastor. Agora estou confundido. Então a gente é salvo pelas obras? Não. Somos salvos pela graça. Mas para que nós somos salvos pela graça? Para praticar boas obras. A questão levantada por Paulo é: como a salvação é recebida? A resposta de Paulo é: só pela fé. A pergunta levantada por Timóteo era: como essa fé verdadeira é reconhecida? Como é que eu sei que alguém realmente foi nascido de Deus? Se ele pratica boas obras. Somos salvos, coloquei letra maiúscula. Somos salvos somente pela graça, mas para fazer boas obras. Não é que você estava na sepultura, Deus te tirou de lá, te deu nova vida, lavou-se com o sangue do Cordeiro, e agora você está para quê? Só para ficar sentadinho, ou eu e você ficarmos só contemplando a glória de Deus? Não. É para praticarmos as obras que Ele nos mandou. Deixa eu aplicar agora, o meu tempo está acabando. Se somos salvos somente pela graça, se só a graça continua valendo para nós hoje, como acabamos de ver, e a prova disso é as Escrituras, primeira coisa, deveríamos ser pessoas eternamente gratas e sem murmuração. Veja que eu usei o verbo deveríamos, estou dizendo que a gente é. Mas deveríamos ser pessoas que da nossa boca só saia tributo de louvor a Deus. Só devia sair gratidão toda manhã que a gente se levanta. E toda noite que nós formos deitar. Nossas orações deveriam ser eivadas de graça, de gratidão. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez em mim, porque eu de outra sorte não poderia fazer. Sabe quando nós esquecemos que nós somos salvos pela graça e só basta a nossa vida começar a encher-se de problemas, a gente, ao invés de continuar na mesma postura, agradecendo ao Senhor, a gente começa a murmurar. Ah, pastor, assim também o Senhor quer demais. Nós não somos de ferro. Quem é que aguenta problema toda hora, todo instante? Quem é que suporta essa vida? Muitas vezes é problema no trabalho, é problema no casamento, é problema na criação dos filhos. O Senhor quer que a gente seja falso, hipócrita? O Senhor quer, pastor, que a gente fica dando aí glória a Deus e aleluia quando as coisas estão difíceis, quando a parte financeira está ruim, a parte emocional está pior ainda? Nós somos um humano, nós somos de carne e osso, pastor. É, meu irmão, minha irmã, eu sinto tudo isso que você sente. Eu sinto a mesma coisa. E tem dias que nós estamos pelo avesso mesmo. Alguém diz que acordou com o pé esquerdo. Mas
Por que nessa hora a gente não usa o pouquinho de massa cefálica que existe na nossa cabeça e começa a dizer assim para nós: ô Capsu, por que você está se comportando dessa maneira? Deus, por acaso, deixou de estar no controle dessa situação? Ele deixou de estar governando todas as coisas? Por que se comportar assim quando eu digo que Ele é soberano? Quando eu digo que Ele está sentado no trono? Ou a gente se esquece disso? Porque se Deus não estiver sentado no trono, Ele não teve poder nenhum para nos salvar. Então não existe Deus. Agora, se Ele existe como nós cremos, o lugar dele é sentado no trono do universo, controlando todas as coisas, o mundão e o teu mundinho. Por que não raciocinar, como o apóstolo Tiago diz assim: tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações. É bonito dizer isso, viver isso é difícil. Quem é que se alegra? Quem é que ri na cara do problema? Nós deveríamos rir. Somos nós que deveríamos rir na cara do câncer. Somos nós que deveríamos rir na cara das doenças mais terminais possíveis. Sabe por quê? Porque se Ele vier e Ele nos alcançar com a morte, com Ele reinaremos. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que morrer é lucro. Por que não viver essa verdade na hora que os problemas estão nos atormentando? Sabe por quê? Porque o nosso cristianismo, meus irmãos, é nominal. Prática cristã nós temos que rir na cara do problema. Diz assim: você pode rir. Sabe por quê? Porque quem me selou é o Espírito Santo, a promessa de Deus. Pode vir. Pode vir, porque quem me comprou foi o Senhor Jesus Cristo. Pode vir. Você pode vir problema, porque quem está sobre você é maior do que você o tempo inteiro. É o meu Deus. E a gente gosta de cantar: quão grande é o meu Deus, poderoso Deus. Viva isso. Viva isso. Não cante isso não. Viva. Aí nós vamos ver duas coisas. Primeiro, a manifestação extraordinária da graça da nossa vida. Você vai ver problema mudar. E depois, mesmo que ele não muda, você vai ver o poder de Deus para te tirar dessas situações. Somente Ele pode fazer. Você não consegue. Então, se nós somos salvos pela graça, só graça devia sair da nossa boca. Só gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez, porque eu estava morto e o Senhor me levantou. Segunda coisa, cuidar. Nós deveríamos cuidar, se nós somos salvos pela graça, para não sermos juiz da igreja e dos nossos irmãos. A gente tem uma tendência disso grande. Lembre-se, Deus está trabalhando em nós, a gente viu isso. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. A gente às vezes quer que nossos irmãos estejam no estágio que muitas vezes nós não estamos. E às vezes a gente cobra deles quando já estivéssemos lá. Por isso que eu tenho dito: não se descarta ninguém. Estamos aqui de braços abertos para receber todos, inclusive os que estão distantes de nós. Agora, não só se pode receber aqueles que querem ser recebidos, logicamente, mas não se despreza ninguém, nem se bota para fora ninguém. Senão, eu tenho que ser o primeiro a sair, porque eu sou pecador, cheio de falha, de defeito, e me tiro logo de saber o primeiro. Então, meus amados irmãos, a gente deveria ter mais paciência. Se nós somos salvos pela graça, ninguém aqui tem mérito nenhum. Ninguém. Aí nós temos que ter paciência mais com o nosso irmão. Veja como a teologia boa melhora a relação com Deus
Eu falei do primeiro ponto, melhorando a relação com Deus, mais gratidão do que murmuração. E o segundo ponto é melhorar a relação com o próximo. Teologia sadia faz isso, melhora, conserta relacionamento com Deus, com o próximo. Nós temos que ter mais paciência, porque Deus conhece muito mais a gente do que o nosso irmão nos conhece. E se ele todo dia tem paciência de olhar para a terra e dizer, meu Deus, ele não pode ter meu Deus, que ele é Deus, né? Ele diz assim, para ali. Então ele conhece muito mais a gente e tem todo dia misericórdia de nós. E por que eu não conheço nem tanto assim meu irmão? Porque eu não conheço como Deus conhece você. E eu não tenho um pouco de misericórdia. Terceira aplicação. Entender que a graça de Deus no Evangelho nos leva a buscarmos a vida de consagração e santificação. O Evangelho deve ser o centro da nossa vida. Se nós somos salvos pela graça, e a graça de Deus é a manifestação do Evangelho, o que é Evangelho? Boas novas. Qual é a boa notícia? Eu estava morto no meu delitos e pecados, e Ele veio, e Ele encarnou. Jesus Cristo veio, Ele é a graça, Ele é o Evangelho, Ele encarnou, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, venceu a morte no meu lugar. Então isso é o Evangelho. Isso é a boa notícia, que eu e você não podíamos nos salvar, e Ele veio e nos salvou. Então essa verdade tem que ser o centro da nossa vida, da nossa existência. E aí deveria nos levar a saber o quê? Querer ficar mais consagrado a esse Deus, querer avançar mais no processo de santificação. Aí a gente vai obedecer a lei do Senhor, aos mandamentos do Senhor, de forma mais tranquila e não pesada, porque nós temos medo do inferno. Quando o Evangelho, quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende somente pela graça, o processo de santificação na nossa vida deveria melhorar. Amar a palavra de Deus, amar a sua lei, viver por ela, deveria avançar. Somente pela graça deveria fazer isso conosco. Por isso que o tema é Sola Gratia, o Evangelho como centro da nossa vida, porque a graça é a manifestação do Evangelho e devia ser o centro da nossa existência. Deveríamos viver com essa verdade em mente. Eu estava perdido e o Senhor me abençoou. Último explicação para a gente encerrar. Aí, meus irmãos, nós deveríamos nos empenhar ao máximo na obra missionária, pois se Ele resgatou eu e você, miseráveis pecadores como nós éramos, porque Ele não poderá salvar pessoas como nós? Por que Ele não pode salvar aquele seu parente que você nunca teve coragem de abrir a boca para falar do Evangelho para ele? Porque você diz assim, isso aí nunca vai ser crente. O que é que ele tem de pior do que você? Veja como isso muda a perspectiva da obra missionária e da missional, da evangelização. Tem que mudar. Eu tenho que querer que esse evangelho alcance aquele meu amigo, aquele meu parente, que eu não tenho como, meu Deus, eu não tenho como falar para ele, Senhor. Nós deveríamos, meus irmãos, mudar a perspectiva da obra missionária, dizer assim, nós vamos nos empenhar, porque se Deus salvou isso aqui, pode salvar qualquer um. E quem é que resgata? A pregação do Evangelho. Claro, nós sabemos que tem os eleitos, os escolhidos, tal, tudo bem, nós somos presbiterianos e acreditamos nisso mesmo, não temos vergonha de acreditar na doutrina que é bíblica. Que é bíblica. Teve um indivíduo que essa semana, não vou nem citar o nome dele para
não faltar com respeito com aqueles que nos ouvem, que desdenhou com a doutrina bíblica, dizendo que é satânica. Quero saber o que ele faz com Efésios capítulo 1, que diz que o Senhor nos escolheu dele antes da fundação do mundo. O que é que ele faz com o texto como Efésios, que nós só somos salvos porque Deus é que opera em nós a graça? Não tenho vergonha da doutrina da eleição, que ela é bíblica. Agora, a doutrina da eleição não nos faz deitar em desespero e dizer assim: Deus vai salvar os seus eleitos, eu não tenho nada para fazer. Não, porque o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão, diz Romanos, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se não forem enviados, tem que pregar, tem que falar, tem que anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Tem que fazer isso, para que o Espírito possa aplicar a palavra no coração. Então, se nós somos salvos pela graça, a implicação é que a obra missionária deveria ser mais efetiva. Pastor, a prova histórica disso. Prova histórica bastante. Sabe qual foram os países que mais evangelizaram o mundo? Não foram os países católicos, foram os países protestantes. As grandes missões, depois pós-Revolução Francesa, claro que aquelas cruzadas de missões entre Portugal e Espanha, claro que o catolicismo se espalhou por ali, é verdade, mas depois da reforma protestante, a obra missionária avançou com as igrejas protestantes no mundo. Por quê? Porque eles diziam assim: se é por graça, nós não está escrito na testa de ninguém quem vai merecer, ninguém merece, então não está escrito na testa de ninguém quem vai ser salvo, não. Então vamos fazer o seguinte: vamos espalhar o evangelho para o mundo aí, porque quem salva é Deus, não é a gente. Então vamos fazer só a nossa parte de lançar a semente, e Ele que faça prosperar. Coreia, Estados Unidos, grandes potências mundiais influenciadas pelo Evangelho reformado. Então que o Senhor nos ajude a entender a importância de sola gratia. Concluindo, portanto, reafirmemos todos juntos sola gratia, que ao proclamar esta verdade estejamos conscientes que merecíamos outro destino, outra vida, mas o Senhor nos deu, e deu em abundância, e isso não tem nenhum mérito de nossa parte. Por gratidão, obedecemos a Ele e vivamos o seu santo Evangelho. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração.